A paz do Senhor a todos, uma ótima tarde. Hoje eu estou na responsabilidade de ministrar uma palavra. Eu quero meditar aqui em Apocalipse, no capítulo 3. Carta à Igreja de Filadélfia, capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado a seus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia era uma das 7 igrejas da qual João teve a visão apocalíptica. Meus queridos e amados, e essa palavra, ela é tão maravilhosa, porque aqui o Senhor fala que João diga à igreja, diz ao anjo da igreja de Filadélfia que eu conheço as obras dele. Interessante essa palavra, conhecer as obras. Hoje em dia a gente vê as pessoas, principalmente artistas, as pessoas que fazem parte da grande mídia, eles fazem as suas doações para instituições religiosas, para essas instituições que ajudam criança, idosos, que ajudam também viciados em droga, moradores de rua. E eles fazem esses eventos, essas arrecadações, e eles postam. E para todo mundo assim ver aquilo que eles estão fazendo, que eles estão ajudando aquela instituição. Estão estudando aquele lugar, aquela ação social. Tudo é mostrado na televisão, nos jornais, pelas redes sociais, e aquilo é filmado e mostrado ao povo, para ver que eles estão fazendo algo pela pessoa, por alguém. Mas aqui em Apocalipse, o Senhor, quando ele fala à igreja de Filadélfia, que ele conhecia as obras da igreja, fala: eu conheço as tuas obras, e diante de ti eu coloquei uma porta aberta. O Senhor estava revelando àquela igreja que ele estava a par de tudo que estava acontecendo naquela igreja, e que ele sabia de todos eles, o que estava ocorrendo, o que eles estavam passando, que o Senhor conhecia as obras individual de cada um. E o Senhor estava aprovando aquela igreja, e ele colocou uma porta aberta diante deles, que ninguém poderia fechar, ninguém poderia acabar com a igreja de Filadélfia, porque o próprio Deus, ele garantiu que aquelas portas estariam abertas, que ele colocou uma porta aberta naquela igreja, e ninguém ia destruir aquela igreja, ninguém ia fechá-la, porque o povo daquela igreja, eles tendo pouca força, eles tendo, meus queridos, pouca força, eles não negaram ao Senhor. Mesmo na perseguição, eles continuaram firmes. Era uma igreja, meus queridos, que não se deixava abater. Era uma igreja que, mesmo em meio a tantas dificuldades, ela continuava vitoriosa e vencendo. Era uma igreja que praticava a palavra de Deus. E assim também, queridos, acontece conosco. Nós vemos que muitos pararam pelo meio do caminho, muitos já desistiram do caminho da salvação, que começou conosco lá atrás.
e hoje já não estão mais no caminho da salvação, porque olharam para trás, porque deixou que os problemas, que as dificuldades, que as enfermidades os cegassem a ponto de deixar de servir ao Senhor. Quando Josué, no capítulo 24 de Josué, verso 15 e 16, Josué diga ao povo, e Josué chama o povo para uma conversa, e ele fala ao povo, expõe ao povo tudo que Deus havia feito para aquela nação, a maneira como Deus tirou eles do Egito, como Deus cuidou no deserto, como eles possuíram a terra, naquele lugar que Deus havia prometido a Abraão. E assim Josué trouxe a memória do povo. E Josué avisou o povo: vocês hoje busquem a quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Tirai do meio de vocês os deuses estranhos. E nós vemos, queridos, que durante o tempo de Josué, e também depois que Josué partiu, e durante o tempo em que os sacerdotes, que também andaram com Josué, eram vivos, o povo procurou obedecer ao Senhor. Mas após a morte também de todos os sacerdotes, daquelas pessoas que conviveram com Josué, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O povo voltou a práticas, a idolatria, o povo voltou, meus queridos, a praticar aquilo que as outras nações faziam também, e o povo se distanciava do Senhor. E o juízo de Deus descia nessa nação. E o Senhor permitia que os inimigos os perseguissem, que os inimigos ali os fizessem, meus queridos, que ali os inimigos os atacavam, destruía a cidade deles, destruía suas plantações. Deus permitiu tudo isso para a correção do povo. E o povo, quando se via em grande apuro, eles retornavam ao Senhor. Mas depois que as coisas se acalmavam e eles começavam a ter êxito de novo, eles voltavam e se desviavam outra vez da presença do Senhor. O livro de Juízes, no tempo dos juízes, foi os tempos mais difíceis de Israel. Foram os tempos mais complicados de Israel. Foram tempos de dificuldades. Mas, porém, meus queridos, no tempo do apóstolo São Paulo, dos apóstolos Pedro, do apóstolo João, nós vemos que também haviam dificuldades, muitas para eles, mas não negaram a fé, foram fiéis. E essa igreja de Filadélfia era uma igreja assim, era fiel, não tinha muita força, mas porém continuava fiel, continuava firme em seus propósitos. Então, queridos, que nós possamos ter o exemplo da igreja de Filadélfia em nossas vidas e continuamos prosseguindo avante, servindo ao Senhor, adorando o Senhor, mesmo em meia luta, em meia tribulação, a enfermidade, mas o nosso papel é adorar e crer no Senhor, para que naquele dia o Senhor também venha nos chamar, o soar da trombeta, e nós venha a ser alcançado, e nós venhamos a ser resgatados desse mundo pelo Senhor Jesus, para estar para sempre com Ele no arrebatamento da igreja. Então nós devemos ter cuidado, devemos, meus amados, zelar pela nossa salvação. Outro dia eu postei uma palavra no Facebook, que as pessoas às vezes se preocupam tanto em ganhar almas para o reino de Deus, e às vezes dentro da sua casa eles estão perdendo almas dentro de casa, a sua própria alma às vezes não está salva, devido à desobediência, devido a não servir ao Senhor com integridade, não servir ao Senhor com fidelidade, e às vezes se preocupa de evangelizar, de sair atrás e levando almas para a igreja, mas a alma dele mesmo está gemendo. Como Jesus disse àquele homem: louco, se hoje te pedir a sua alma, para quem será? Porque aquele homem se preocupava somente em juntar riquezas, e ele não estava preocupado com a sua salvação. E tem muitos assim, meus queridos, infelizmente. Tem muitos na igreja, não apenas só membro, mas líderes religiosos, preocupados em somente ajuntar riquezas em celeiros, em somente ficarem ricos, prósperos, e não estão preocupados com a salvação da sua própria alma. Então nós devemos olhar para nós e
ver e nos julgar a nós mesmos, porque a palavra do Senhor fala que se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que nós possamos julgar a nós mesmos, se a nosso proceder tem agradado ao Senhor. Se aquilo que eu estou fazendo, se as obras que eu estou realizando tem agradado ao Senhor. Porque Deus se agradava da obra da igreja de Filadélfia. Eu conheço as tuas obras. E diante de vocês eu coloquei uma porta aberta que ninguém vai fechar. Então, meus amados, que essa porta aberta também esteja nas nossas vidas. Que o Senhor possa também manter as portas abertas nas nossas vidas, para que nós possamos, naquele dia, encontrar o Senhor Jesus nos ares. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus. Um ótimo feriado a todos. No nome santo de Jesus. Eu vou estar fazendo uma oração. Jesus, alcança todo aquele, Pai, que vai estar ouvindo esse áudio, essa palavra, uma palavra ministrada com simplicidade, mas porém é Teu Espírito Santo, Pai, que dá vida àquilo que nós falamos. Que Teu Espírito Santo possa levar essa palavra aos corações, para que haja, Pai, renovo, transformação, que haja cura, que haja libertação na vida de todo aquele que ouvir esta mensagem. É no Teu nome que eu oro, Papai amado, no nome de Jesus, o Teu Filho, meu Pai.